Já voltamos com o Cidade Alerta e agora, claro, vou para uma entrevista exclusiva aqui com o delegado Rogério, que vai falar um pouquinho desse caso aí, desse casal que acabou causando um prejuízo estimado acima de 7 milhões de reais a algumas famílias aqui em Cuiabá, aqui no estado de Mato Grosso. Delegado, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, ao Cidade Alerta, né? Ele está preso, passou pela audiência de custódia e está preso, e ela está no Paraná, mas a expectativa é que ela também vá presa por conta exatamente dessa situação ou não? Qual que é o desfecho disso tudo? Boa noite, telespectadores. Os dois foram presos na manhã de hoje. Na verdade, desde ontem, quando nós deflagramos a Operação Illusion, nós começamos um trabalho para localizar essas pessoas, entramos em contato com a defesa e acabamos convencendo os dois suspeitos a se entregarem. Como ela estava em Maringá, ela foi apresentada em uma delegacia de Polícia Civil do Estado do Paraná, e o suspeito que estava mais próximo de nós aqui se apresentou hoje pela manhã na DECOM. Foi cumprido o mandado de prisão, já foi interrogado, foi encaminhado à audiência de custódia. Fica preso? Com certeza vai ficar por um bom tempo, porque o mandado de prisão é preventiva. Então ele não sai na audiência de custódia e vai ficar agora à disposição da Justiça em uma das nossas unidades prisionais. Isso tudo, infelizmente, ainda é muito comum em nosso país, né? E essas movimentações de empresas que prometem, a família se esforça para poder pagar exatamente essa mensalidade, pagar esse custo extra de formatura, né? Mas me parece que nesse caso especificamente a justiça realmente está sendo feita porque pelo menos os dois estão sendo mantidos presos, né? A expectativa é que realmente isso continue por quanto tempo? Nós esperamos que eles continuem presos por um bom tempo. E é importante destacar que os crimes cometidos por eles e apurados pela Polícia Civil, somadas as penas, podem chegar a 13 anos de prisão e multa. Quais os crimes que estão sendo acusados? Eles estão sendo acusados de prática de crime contra o patrimônio, crime contra as relações de consumo e associação criminosa. Como é que vocês interpretam uma situação como essa, em que, no meu entendimento, houve toda uma intencionalidade por trás dessa ação? Né? Como entra a questão da intencionalidade? Isso é um agravante com relação a uma possível pena na hora da sentença ou não? Como é que funciona isso? Olha, a empresa deixou de funcionar nas primeiras horas da manhã do dia 31 de janeiro. Antes do horário do almoço, a Delegacia do Consumidor já havia instaurado o inquérito policial e já estava registrando boletins de ocorrência para vítimas e intimando vítimas a serem ouvidas. Em poucos dias, nós ouvimos quase uma centena de pessoas. A partir daí, nós podemos concluir que esse casal premeditou o fechamento das empresas. Os indícios demonstram que eles, desde o mês de setembro ou outubro do ano passado, vieram praticando condutas já pensando em fechar a empresa. E a partir daí ficou caracterizado que eles agiram de forma dolosa. E com esse dolo nós representamos a Justiça, e a Justiça entendeu que a Polícia Civil fez um trabalho correto, que as investigações caminhavam de forma correta e que havia realmente indícios da prática desses crimes e, por isso, decretou a prisão preventiva e outras medidas cautelares, entre elas o sequestro e o bloqueio de bens e valores até 7 milhões de reais. Esses crimes foram cometidos só aqui no estado de Mato Grosso ou se tem relato de outros estados também que eles acabaram cometendo o mesmo crime? As empresas atuavam em todo o estado de Mato Grosso, principalmente nas cidades de Cuiabá e de Várzea Grande, mas não só nessas duas cidades, atuavam também no interior, em Cáceres, em Sinop, em Sorriso, Alta Floresta e outras cidades mais, e além do estado de Mato Grosso, também no estado de Rondônia, principalmente na cidade de Vilhena e na cidade de Cacoal. Como é que faz, doutor, para... Veja bem, nesse exato momento, certamente, tem muitas famílias que têm seus filhos que estão aí prestes a se formarem, né? Como é que faz, por exemplo, para a família poder se proteger, né, com relação a esse tipo de crime que acontece, né? Consulta dessa empresa, como é que faz para poder realmente não cair nesse tipo de situação? Qual que é a sua orientação? Essa orientação ela não vale só para contratação de empresa de formatura, mas para contratação de qualquer produto ou serviço. Antes de contratar, pense, não contrate, não compre, não feche nenhum serviço ou a compra de um produto de imediato. Pense 1 ou 2 dias, veja se você precisa daquele empréstimo, se você precisa da compra daquele bem, daquele serviço. Esse é o primeiro ponto. Segundo, decidido a fazer a aquisição daquele bem ou serviço, pesquise a empresa.
pesquise em sites de reclamação na internet, verifique se aquela empresa ela é nova no mercado, se ela tem um número grande de reclamações ou não. Se ela for uma empresa muito nova, ela ainda não vai ter reclamações. E assim, pesquisando, inclusive ações judiciais no site do TJ, em nome daquela empresa, você vai ter uma segurança maior Sim. de poder contratar. Veja avaliações no Google daquela empresa, se os consumidores estão contentes com a prestação daquele serviço ou com aquele produto, se a empresa realmente entrega, se entrega no prazo. Isso tudo é importante. À medida em que você pesquisa, à medida em que você verifica se essa empresa já tem um tempo de mercado e quais são as reclamações que existem contra ela e se ela está respondendo essas reclamações, se ela está resolvendo essas reclamações, isso é muito importante e vai evitar que você caia numa fraude. Uma vez o consumidor prejudicado numa situação como essa, ele procura o DECOM, a DECOM, né? Como é que funciona a DECOM e de que forma realmente ele pode garantir os seus direitos numa situação como essa? Todo consumidor pode estar procurando pessoalmente a DECOM. Nós estamos localizados na rua General Otávio Neves, número 69, bairro Duque de Caxias 1. É a rua que fica atrás do Shopping Goiabeiras. Nós funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. É possível registrar um boletim de ocorrência e, a partir do momento que o consumidor registra esse boletim de ocorrência, ele imediatamente é encaminhado para um delegado e é feita a análise no mesmo dia para verificar se há indícios da prática ou não de crime. Se não for uma situação criminal, ele pode estar procurando o PROCON municipal, o PROCON estadual e, em último caso, se entender cabível, o Poder Judiciário. Maravilha. Doutor Rogério, muito obrigado. Esclarecedora a sua entrevista, sem dúvida alguma, tá bom? Obrigado. Volte sempre que a gente precisar aqui, porque, infelizmente, esses casos são muito comuns. Obrigado a você e a todos da DECOM. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Está aí, bastante esclarecedora essa entrevista com o delegado Rogério, né? E assim, ele já deu todas as dicas para você realmente fazer a consulta necessária, entender qual é essa empresa, para que realmente você não se torne aí mais uma vítima de situações como essa que você está vendo aí, prejuízos quase ou acima de 7 milhões de reais, né? Eu perguntei com relação à intencionalidade, porque eu acho que é muito importante isso à luz do direito, né? À luz da justiça. Uma ação que tem toda uma intencionalidade por trás, né? Realmente ela tem um peso considerável, sem dúvida alguma, né?